Marcão, o que a gente vai falar hoje, eu tô muito empolgado, cara. Por quê, cara? Porque Você se empolga fácil assim? eu sou emocionado. O Lute que falou uma vez pra mim, ele falou, Gabriel, você tá muito emocionado. Ah, é? Segura um pouco sua emoção, seja mais sério. Eu falei, Aham. você? Quem fala? Eu falei, Quem fala? Maravilha. E aí, Marcão, você tá bem? Tá tranquilo? Tô bem, graças a Deus. Mais um dia, mais um podcast. Não para de chover nessa cidade? Não para de chover, minha rinite Não consigo andar sara muito de nunca. moto. Não fui pra Israel. Não foi pra Israel ainda, Não né? fui pra Pra minha curar a rinite? É. Tá bom. Mas hoje você veio Mas de moto, pode hein? curar aqui. Em nome de Jesus. Nébias, depois do Corinho de Fogo e uma oração dessa, acabou. Hoje É eu arrisquei isso. vir de moto. Não, mas é isso aí, Marcão. O que você, o Senhor da Sabedoria, nos traz hoje? O quadro. Não, brincadeira. Cara, o último podcast foi muito bom. A gente falou de 5 coisas que a gente precisa corrigir imediatamente na nossa vida, certo? E hoje. Não vem que já calma. Eu quero então, saber calma. como que você conseguiu trabalhar aqueles pontos que a gente discutiu. Não é assim, ir pro próximo. A gente não tá só. Quero eu saber sei. o que É um que- exercício. é um exercício. Tem sido um exercício Certo. diário, certo? De, né? Trabalhar o tempo, todos aqueles 5 Feedback. tópicos, feedback, tô mais amoroso, tô ouvindo Ouvir. mais, Tô, ouvir mais, cara, falar menos. Você tá zen, tô é isso? leve, só na mente da estagiária. Vou Só parar, precisa- vou parar de chamar de estagiário. é Só ridículo. precisa reavaliar alguns relacionamentos. Preciso mesmo, principalmente os produtores desse programa, desse podcast. Não, sério, tô brincando aqui, mas é muito legal a gente discutir esses pontos, né? Porque quando a gente conversa aqui, a gente faz alguma pesquisa, né? É bom, Sim, pelo menos eu lógico. faço do meu lado, não sei esse lado aí. Eu jogo no Google, o grande guru das pesquisas, brincadeira. Uma das razões pelas quais eu acho que a gente vai conversar aqui sobre esse assunto, que é 3 hábitos para sair da zona de conforto, é que, cara, você olha as pessoas e sempre tem alguém falando, poxa, não consegui, não sou bom nisso, não posso, não tem jeito. O derrotado, Marcão. E isso deixa você preso. E a gente quer que a pessoa se desprenda. Todo dia que eu gravo um podcast, Não aguento mais. a pessoa Coloca me a liga plaquinha aqui. aí, Proibido A pessoa me telefone. eu vou fazer um personalizado Proibido celulares aqui. no Peraí, set. gravando. Não é brincadeira. Gravando, ó. Não, Não, já Vai, fiz, filho, já já fiz foi. aqui. Mas isso é muito importante, cara. Quantos amigos você tem que poderiam estar numa situação melhor? Nós, em que situações nós poderíamos estar ainda melhor do que, graças a Deus, a gente está hoje? Tá? Tudo tem a ver com a zona de conforto. e eu acho que tudo tem a ver também com esse primeiro tópico dos 3 hábitos. Eu acho que esse título, acho que não, tenho certeza. Isso é uma coisa que eu tenho praticado, Marcão. Abrindo parênteses. Tirar o acho da minha fala. Não acho Legal. nada. Sim, não. Eu penso que, eu acredito que. Porque eu acho que você passa. A forma como Você você demonstra uma insegurança leva a sua vida. para os Né? ouvintes, né? Vamos se dizer. Enfim. Primeiro ponto. Não se conforme com o seu estado atual. Não se conforme com o seu estado atual. Você já viu alguém ter um baita sucesso, sentadinho na cadeira ali, reclamando, olhando para baixo, pensando que não vai dar certo? É claro, existem algumas exceções de sucesso, entre aspas, né? Que as pessoas às vezes chamam de sucesso, mas que não é. Mas eu nunca vi alguém ter sucesso na zona de conforto, sempre fora da zona de conforto. Jesus nos mostrou isso, é o primeiro exemplo. Ele saiu da zona de conforto dele como parte maravilhosa dessa trindade que nos sustenta e nos abençoa para vir à terra, estar com os seus. Mas ali, chega, você sabe, lá no Getsemane, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Até no Fora começo da do zona de ministério de conforto. Jesus, né? Largou a glória, veio pra terra, se batizou, deserto. Daí você pega José, fora da zona de conforto. Daniel, fora da zona de conforto. Davi,
longe da zona de conforto. Todos esses. Abraão. Sai da sua terra e da sua parentela para a terra que eu te mostrarei. A gente não está... Eu estou em outro estado, né, que eu nasci, mas Deus por várias... Hoje para mim, é o meu lugar de conforto e a minha cidade. Mas eu busco situações que me retiram da zona de conforto para que eu possa continuar produzindo e produzindo com excelência. Porque senão eu vou me conformar. E até nesse primeiro tópico, eu tenho até uma pergunta para você. Não se conforme com o seu estado atual. O que pode ser esse estado? Pode ser uma não sei, uma preguiça, um estado de, sabe, eu estou desconectado de tudo e todos? Eu acho que a gente tem que olhar para isso aí de uma forma sensata, né? Sabe aquele cara que comprou o carro, agora ele quer outro carro, porque ele já não se conforma mais com aquele carro. Uhum. Então, a situação atual que a gente está falando aqui é de progressão, de sucesso, de excelência, de conhecimento, de sabedoria, é nesse aspecto, né? Eu não posso estar jamais convencido de que esse é o momento que eu posso tirar o pé e aproveitar a vida. Eu não. Enquanto eu tiver ar para respirar, saúde, força, vigor, entendimento da minha fé em Jesus, eu vou para cima. Isso é não estar conformado com o meu estado atual. E o conformado aqui não é eu estou insatisfeito. Não, eu estou satisfeito, mas eu posso mais. Eu estou alegre, mas Deus tem mais. Né? Na nossa atuação como coach executivo, não estou falando de coach isso, a gente sempre estabelece o seguinte: você está indo bem na sua empresa, eu falo com um gerente, com um supervisor, com um CEO, seja quem for, você está bem aí? Tô. Então você quer ir melhor? Quero. Então é nesse aspecto, sabe? Você está bem de saúde, mas você pode ter uma saúde ainda melhor. Sempre tem um lugar para você chegar. Sempre tem um lugar. Não é a reta final, né? Não sei se você já ouviu a história do sapo. É clássica, né? Talvez você não tenha ouvido. E não é do sapo boi que eu tô falando sentado lá atrás. A história do sapo é a seguinte: se você enche uma panela com água e você deixa a água ferver, e aí você pega um sapo com vida e joga lá dentro, o que o sapo vai fazer? Pula fora. Ele pula fora porque ele fala: cara, essa água não está na temperatura para mim. Exatamente. Não é confortável para mim. Mas se você pega o sapo e coloca dentro de uma panela com água temperatura ambiente e coloca no fogo, o sapo lá dentro da panela, e liga ao fogo, o sapo não percebe que a água está esquentando. O que acontece? Virou um ensopado de sapo. Eu penso que esse é o perigo da zona de conforto. Às vezes você está tão confortável ali que você está deixando de fazer coisas, você já perdeu a noção do seu estado atual e você está morrendo. E a gente colocou aqui, a gente tinha até conversado assim, atitudes para sair da zona de conforto. Mas na realidade são hábitos. Por que são hábitos? Porque são coisas que você vai se forçar a treinar. A recompensa vem com o hábito. Né? Então quando eu saio da minha zona de conforto, eu estou buscando uma recompensa. Mas é com esse hábito que eu vou conseguir. Uma vez eu estava com uma cliente e ela falava assim: eu não consigo chegar no horário no trabalho. Eu falei: peraí. É o básico. Acorda mais cedo. Não, mas eu não preciso acordar mais cedo. Eu acordo cedo, às vezes mas eu chego atrasado. E nós fomos investigar. Nessa investigação, a gente chegou a uma coisa muito simples na vida dela. Ela atrasava porque ela não se preparava, ela não tinha o hábito que ela começou a ter na noite anterior, que era separar a roupa que ela iria para o trabalho. Ela escolhia de manhã, esquece. Ela escolhia de manhã, daí ela perdia o tempo ali. Então ela mudou aquele hábito. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Aquela semana, aqueles dias letivos para ela, resolveram, porque ela gerenciou o seu hábito, gerenciou o seu tempo de forma correta. E na manhã seguinte ela pôde tomar café com o seu marido, levar o cachorro para passear, só vestir a roupa que já havia sido escolhida. Então esse hábito foi o chave. E é exatamente o tópico número 1. Ela não se conformou. O que também, Marcão, acho que a gente dá para trazer, nós como cristãos, certo?
Romanos 12:2. Romanos 2. Não se conforme com esse mundo, não caia nessa zona de conforto. Pelo contrário, poxa vida, Paulo tá falando, pelo contrário, sabe? Sabe, você está falando de Romanos 12:2, eu lembro daquela expressão que o pessoal usa muito, é da fixed mindset. O mindset engessado, fixo naquele lugar. Eu não posso, eu não continuo, eu não vou chegar lá. Quem sou eu? Esse mindset, essa mentalidade, ela tá grudada em alguma coisa errada, né? Naturalmente, e muitas vezes a gente não consegue sair dela. A gente pode dizer que são crenças que as pessoas criam. São crenças. Que não são verdadeiras. Exatamente. É uma autossabotagem. Total. Eu tô gastando meu vocabulário hoje. Você tá falando de vários títulos de podcast. Então, mas essa autossabotagem eu falei essa semana com a minha irmã. Uma situação, eu falei, você tá fazendo isso, você tá se sabotando. Você não tá percebendo. E o que as pessoas não percebem também é que elas ficam presas nesse estado. Elas ficam paralisadas naquela situação e elas se conformam com a zona de conforto. Então elas são conformadas. Estando conformada, essa pessoa não vai para frente, não vai para trás. Sabe aquele cara que senta no sofá, pega não uma caneca de sorvete, ele acaba com um pote inteiro. Não vai para lugar nenhum, tá tudo bem, não tem expectativa, não tem uma esperança maior. E quando você não tem isso, é um perigo na vida da pessoa. Então, eu tô te falando de experiência própria. Eu já me senti, eu nunca consegui comer um pote de sorvete, tá? Mas eu tô falando de experiência própria de ficar, às vezes, cara, sentado, olhando e falando, meu, e agora? E agora? E agora? Então, eu tive que aprender. E que isso daí, a questão do sorvete, puxa o tópico número 2. Ah, é? Estabeleça objetivos pessoais. Estabeleça objetivos pessoais. Eu acrescentaria também aqui, nesse tópico que você acabou de falar aí, estabeleça objetivos pessoais, objetivos pessoais atingíveis. Porque, às vezes, a pessoa, ela estabelece alguns objetivos fantasiosos, romantizados, a ponto de ela, no meio do caminho, desistir. Né? É verdade. Então, esses objetivos pessoais, eles precisam entrar numa linha de eu vou conseguir fazer? A gente pode trazer isso para o mais racional. Exatamente. E não tão emocional. Pode rolar um equilíbrio aí? Claro que é um equilíbrio, né? Eu imagino que tem de tudo um pouco aí na realidade, porque tem um sonho, né? Tem um emocional. Eu quero sair daqui e eu quero chegar lá. Nada errado, não. É o que te dá esperança também, né? O problema é isso que a gente falou anteriormente, o mindset dela. Essa mentalidade presa, né, fixa, engessada, nos deixa paralisados para o sucesso. Paralisados para seguir avante com aquilo que muitas vezes Deus está falando com você. Entendi. O que Deus está falando comigo hoje? Se eu estiver escutando, atento à voz dele, entra num segundo ponto. Eu vou dar valor a isso? Ou não? Você se lembra do menino que ficou ouvindo a voz de Deus ali, Samuel, né? Samuel. Ele até aquele momento ele não sabia que era Deus falando. Ele não tomou nenhuma atitude. A atitude que ele tomou foi correta, foi de perguntar. Eli, né? Sim. Mestre, Senhor, eu estou ouvindo. Não, vai lá, deita lá. Até que ele pôde aconselhá-lo. Nesse aconselhamento, ele tirou o menino da zona de conforto. Samuel saiu para praticar uma ação. Daí é assim. Daí ele acha que ele nem dormiu mais. Eu fico imaginando às vezes. Ficado atônito ali. Será que ele vai falar outra vez? Eu fico imaginando, às vezes tem que pegar isso de forma leve, né? Porque Deus é leve. Nós que colocamos Deus dentro de uma estrutura pesada, engessada, religiosa, mas Deus, ele tem prazer em conversar, né? Com o filho dele, né? E ele deve ter falado: Samuel, eu sei que você não está dormindo. Samuel, eu sei que você... E o garoto deve ter pulado e falado: Senhor, fala que teu servo ouve. Então, cara, quando a gente pensa dessa forma leve,
ao mesmo tempo a gente faz esse paralelo de, a partir dali, a vida de Samuel mudou. Foi transformada. Totalmente. Ele saiu da zona de conforto, por mais que, eu não sei, tá? Eu tô aqui agora elucubrando, né? Por mais que tenha sofrido ali pela falta da mãe, pela falta do pai, ele foi colocado lá para servir e ser consagrado ao Senhor, né? A gente pegou essa linha aqui, mas por mais que isso acontecesse, ele saiu da zona de conforto de estar ali servido, alguém cuidando dele, alimentando ele, para agora partir para uma ação objetiva. E por onde você, né, nessa fala eu estava pensando, estabeleça objetivos pessoais. Por onde começar? Eu penso que começar com pequenos objetivos para sair da zona de conforto. Primeiro a gente tem que se conhecer, né? Exatamente. Então você diria que se conheça primeiro, saiba o que você é, e aí avance nos seus objetivos. Como? Você pode dar um exemplo aí de como o que seria estabelecer um pequeno objetivo pessoal para sair dessa zona de conforto? A gente pode usar os nossos exemplos, né? Quando a gente tinha 12, 13 anos, por exemplo, eu não sei quais eram os seus mais altos sonhos e objetivos, né? Eu tinha os meus. Eu me lembro muito bem que eu queria sair do Brasil. Mas não era porque eu não gosto do Brasil, eu amo o Brasil, tanto que hoje eu vivo aqui, poderia ter ficado lá fora. Eu voltei para minha nação com objetivo, com propósito. Mas eu queria, porque eu queria aprender outra língua, né? Então, até então era um pensamento meu. Daí você vai para a escola, você entra na universidade e essas coisas começam a acontecer. Só que durante todos esses anos, depois de alguns sonhos que eu tinha, Deus foi organizando a minha vida, tá? E eu também, atento, fui me organizando para, de alguma forma, chegar lá. Então, eu nunca me concebi ficar numa zona de conforto. É claro que acontece de vez em quando no meu dia a dia. Sim. Eu fico. Mas dá aquela... Já dá o estalo ali. Dá um estalo, fala, deixa eu sair um pouquinho aqui, mas tá tudo bem, todo mundo tem o direito. Agora, para a vida, não. Para a vida, eu sempre busquei o novo, busquei o desafio, busquei aquela proposta talvez a mais difícil de ser encarada, sem medo, às vezes com um pouco de receio. Sim. Mas sabendo que quem vai primeiro não sou eu, é a vontade de Deus. Aquela frase, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas, né? Ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não, e outra, cara... Como também você vive uma vida sem objetivo? Me fala, não tem como. Não dá. Imagina se Jesus abrisse mão da glória dele. É viver na zona de conforto. Né? Exatamente. Jesus abriu mão da glória dele, vou só para viver na terra. Tem que ter um objetivo, você tem que traçar um foco, você tem que ser ambicioso no bom sentido. Se eu posso usar as duas palavras na mesma frase. E é o que a gente acrescentou, a palavra que eu acrescentei aqui, atingíveis. Mensuráveis, isso é muito importante. É isso aí. Muito importante, porque estabelecer objetivos pessoais atingíveis, mensuráveis, me ajuda a contemplar um futuro que eu estou vendo ali. A gente conversou outro dia, né, sobre a espinha dorsal, de você subdividir. Isso tem a ver com objetivos. Sim. E os meus objetivos, eles precisam estar bem claros nos meus olhos, ou muito profundamente dentro no meu interior, para que eu possa seguir. Agora, tem A, B, C, D. Plano A. Eu ia falar isso agora. Então, eu ia falar isso agora. Daqui a uma semana, o que eu preciso fazer para que isso que eu quero ver acontecer daqui 2, 3 anos? O que é necessário que eu faça hoje? Agora. Porque se você for ver o seu objetivo, é lindo, certo? O que você quer alcançar? Eu quero trocar de carro. Eu quero casa própria. É lindo, mas qual que é o plano A, B e C para você chegar lá? Certo? Então estabeleça objetivos pessoais na vida. Eu quero sair do país, como eu estava falando. Tá, você quer sair do país? Quando? Como? Você tem passaporte? Como? E qual é a tua base? Alô, produtor! Tua base de sustentação, né? Ou você vai chegar no lugar e vai buscar trabalho. Não é assim, é outra cultura, é outro entendimento.
né? Então, tudo tem a ver Tudo com tem um planejamento. E dentro desse processo, você vai estabelecer os objetivos pessoais, mas que você vai conseguir e poder fazê-los. Tem fé no meio? Tem. Talvez você ache assim, eu talvez não consiga, mas eu sei que se eu fizer isso, Deus vai me dar graça, Aham. favor. Né? Então você também tem que confiar e a gente usa isso como base, né? Sim. A nossa fé é a base do nosso entendimento de tudo aquilo que a gente busca fazer. Não, com certeza. Já falamos, eu acho que um pouco disso, o que também puxa já o ponto 3, né? Dos 3 hábitos para sair da sua zona de Você conforto. tá com pressa hoje, né? Tô nada. Tá correndo? O tempo tá correndo, Ei, né? Eu nem sei quanto Tá no tempo já tá. 2.0 do WhatsApp. Então vamos lá. Tenha atitude e reaja. Ó, Cara, isso é o se mexer de verdade. chama a né? responsa no peito. Chama a responsa. Não, Passa pra mim, deixa que eu faça o gol. não seja molenga. Fala se não é. Tem Cara, atitude. 100%. Tem que ser assim, porque você pode não se conformar com o seu estado atual, tá certo? Você vai estabelecer objetivos, mas se dentro dessas atitudes o seu hábito não for transformado, cara, para que você reaja adequadamente ao momento, que às vezes não é só reagir para o ponto final, não, reagir para uma coisa simples, reagir para algo grande, reagir para algo inesperado. Tem tantas formas de reação, só que você tem que estar pronto para isso. Se Total. você está... e o pronto que eu digo não é saber tudo. A gente estava discutindo coisa aqui que nós não sabemos e tem talvez pessoas que possam discutir isso de forma muito mais aprofundada, né? Ou explicar de uma forma muito mais objetivo, sistemático. Não é o nosso ponto, nosso desejo aqui, mas o correto a se fazer é: eu não vou ficar parado aqui esperando o barco passar. Exatamente. Eu vou fazer algo. Por exemplo, você pega a história de Moisés. Eu creio que é uma história que você pode tirar exemplo sobre isso. Sobre você ter atitude e reagir. Ele viu a sarça ardendo. Deus chamou o cara e falou: eu vou usar você para libertar o povo. Não! Eu não consigo nem falar. A Bíblia fala que a sarça se acendeu ainda mais. E Deus falou: quem é você? Assim, cara, eu tô falando, vai e faz isso porque eu vou estar lá com você. Tem uma atitude. E através da atitude dele, depois disso, o povo foi liberto, certo? Então, eu penso que Deus tá sempre ali te impulsionando para sair dessa zona de conforto. Chegou em frente ao Mar Vermelho. Deus, e agora? Vamos morrer aqui? Cara, eu imagino Deus falando assim: Moisés, tem uma atitude, pega o seu cajado e toque as águas, reaja. Você vê os caras, você vê isso acontecendo com o Josué da mesma forma, né? Não se achou a pessoa para aquele trabalho. E o que Deus falou? Josué, Moisés morreu, filho. Já era, agora é contigo. Avança. Vai Então na tua força. Ó, isso é bonito demais, né? Tem atitude. Você está falando de atitude, eu vou pegar os 12 espias. Eram os príncipes das tribos, pessoas que deveriam dar exemplos, né? Só 2, cara. Só 2 tiveram a atitude correta. Todos viram problema. Todos viram problema. E parou no problema. E 2, sabe, falaram: peraí, não é bem assim. Eu não tô vendo só gigante, eu não tô vendo só problema, eu tô vendo... Eu vejo as plantações, as uvas, Tô vendo o sonho que Deus sempre alimentou no nosso coração chegar, né? E a gente tem a oportunidade de entrar lá. Não é assim, que foi, obviamente, o próprio Josué e Caleb que viram isso aí. Então, Sim. cara, se a gente passa esses exemplos para o nosso dia a dia e transfere para as nossas atitudes, as nossas ações, a gente vai poder reagir. Porque se ele pôde, naquela época, dentro daquelas circunstâncias, fossem elas quais fossem, hoje nós temos mais condição. Tecnologia, arquitetura, mídia, tudo. Não, e outra, Marcão, eu penso, para quem que você tem dado voz? Quem você tem escutado?
Você tem ouvido o seu problema? Você vai parar. Entra no bônus, tá? Vou te dar um bônus aqui. A gente tá falando Que isso, hein? de 3 hábitos para sair da zona de conforto. Esse podcast Então, vamos fazer um bônus. A gente não tá vendendo nada, mas a gente pode dar bônus aqui, né? Então vai, Marcos. Vai pro bônus. Cultive uma atitude mental positiva. Você fala, nossa, o irmão aí falando de mentalidade positiva. Irmão, é positivo mesmo. Jesus foi positivo. Jesus sempre, eu confio. Pai, o que o Senhor está me falando, eu vou falar. O que o Senhor está fazendo, eu vou fazer. É positivo. Jesus não ficava sentado lá na cadeira esperando a mulher dele fazer. Mulher dele fazer, né? Como se tivesse. Você está entendendo? Reagiu. Reagiu. Ele fez o que ele precisava fazer. Então, esse cultivo natural, a gente precisa ver não somente acontecendo na nossa vida, mas também tendo a possibilidade de transmitir às outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu sou um líder que eu não me conformo em ficar olhando uma pessoa sentada ali, me escutar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se esse cara não sai dessa cadeira, sabe o que eu faço às vezes? Eu vou lá e dou na orelha dele, obviamente não na orelha literalmente, mas eu converso com ele. Sim. Não quer? Eu vou pro próximo. Isso aí. Até porque, pensa, né, você falando dessa mentalidade positiva, quão pesaroso é caminhar com alguém negativo. Jesus caminhou, Pedro era um cara que via problema em todas as coisas. Mas Pedro estava em processo de transformação constante. É isso que eu tô falando. Pedro estava totalmente fora da zona de conforto dele. O cara era pescador, o cara tinha o seu empreendimento. De repente ele começa a seguir Jesus e... Eu não acho errado o cara questionar. Mas eu não acho errado questionar, mas eu acho que não é complicada a palavra, mas assim, se você é negativo em tudo que você faz, vamos mudar esse mindset. Seja positivo. Porque o seu questionamento, ele pode ser frutífero, né? Um cientista, ele questiona o tempo inteiro. Sim. Um escritor, ele questiona o tempo inteiro. O pastor que prepara a sua mensagem, ele questiona o tempo inteiro. Mas qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar com isso aqui? E Sim. eu imagino que Pedro, ele entendeu em algum momento, obviamente, a gente viu isso, né? Você vê Atos 1, Atos 2, ele já está ali a todo vapor, entendendo o tempo que ele perdeu e ainda mostrando para os outros, vocês fizeram isso. Sim. E ele foi um dos apóstolos, né, da igreja primitiva que fez o fogo aumentar. Exatamente. Então, não tenha medo de questionar se você busca de forma clara, objetiva e sincera o melhor para aquela pessoa, para aquela situação, para aquela circunstância. Como a gente falou no podcast passado, né? Que seja algo construtivo. Sempre. Porque senão... E pelo amor de Deus, se você não sair da sua zona de conforto agora e se inscrever no nosso canal, tá com esse dedo preguiçoso. Demora 5 segundos. Demora 5 segundos? Cara, não, nem isso. Ele bate no celular dele. Tá ali levantando a placa. Se inscreva. Marcão, compartilha. Critica. Curte, sai da zona de conforto. Se você não sair da zona de conforto depois desse podcast, assiste de novo até que você saia. Não é não? É isso aí. Isso aí. Falou.